Hoje, 18 de junho de 2025, a gente está dando início, então, a nossa terceira formação do Colegiado Setorial de Artes Visuais, promovido pelo próprio corpo do colegiado, né, altamente técnico, assim, muito bom a participação de todos. Muito boa noite. Eu falo aqui de Santana do Livramento, gente, estou impossibilitada de ligar a câmera, tá? Sou a Bárbara Larruscaim, sou coordenadora, então, do Colegiado Setorial. Dou boas-vindas a todos, todas e todos. Essa reunião ela vai ficar gravada no YouTube. Tem um intuito, né, do colegiado, enfim, de articular formações dentro do espectro do campo das artes visuais. Essa, como eu disse, é a nossa terceira formação de uma série de 5 formações que a gente orquestra nesse ano. Nós já tivemos uma formação de gestão cultural com o Diego Grossman, uma de sensibilização e criatividade com a Ilse Paim, e essa, então, com a Vera Pelim, que é a nossa ministrante da noite. A nossa formação tem por nome Gestão e Produção Cultural, Pública e Privada, e aí eu vou apresentar a nossa ministrante. A Vera, ela é produtora cultural da empresa Dígrafo, né, Verinha, Produções Culturais. Ela é responsável pela gestão de projetos e exposições, edição, design de livros e catálogos de arte. A Verinha é formada em artes plásticas pelo IAA da URGS e pós-graduada em artes plásticas pela PUC do Rio Grande do Sul. Já dirigiu diversas instituições, tanto em âmbito municipal quanto estadual, como o Ateliê Livre da Secretaria de Cultura de Porto Alegre e o IEAV da SEDAC. E hoje, então, nos presenteia com esse curso sobre gestão para compartilhar conosco aqui. Isso vai ficar gravado, tá? Vai lá para a página do YouTube do colegiado para a gente compartilhar com o campo das artes visuais os saberes da dona Vera Pelim. Boa noite, Verinha, bem-vinda. Boa noite, querida Bárbara, boa noite a todos e todas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu não preparei um curso, né, nem uma formação, nem uma aula, né, porque o tema é muito amplo, né, para nós falarmos de gestão pública e gestão privada, teríamos que abordar vários segmentos, né, que envolve isso, e eu achei melhor, né, como esse tema é muito amplo, para ser abordado assim num encontro, eu proponho uma conversa, né? E compartilhar com vocês, assim, informações, experiências, trocas, e, se possível, né, promover um despertar para novos caminhos, tá? Então, com base nas minhas experiências, né, de gestora pública e gestora privada, que a Bárbara apontou, assim, algumas, né, eu falarei para vocês, e no final, então, dessa conversa, aí, eu acho que a gente pode ter um momento muito mais importante, né, que é um momento para perguntas, trocas, informações. Tenho certeza que vai ser muito mais rico, e assim poderá atender de forma mais objetiva, né, os interesses de vocês. Eu acho que, como ele é um tema amplo, a partir de cada experiência de cada um de vocês, ou de interesse mesmo, de curiosidade ou de saberes, né, através das perguntas a gente pode, de uma forma mais objetiva, né, atender estas perguntas que vocês tiverem e quem sabe eu possa sugerir melhor caminhos e opções de trabalho. Para tal, assim, em primeiro lugar, eu queria apresentar para vocês uma definição bem básica, assim, para a gente não confundir o que é gestão pública e gestão privada. Por exemplo, confundir com produção cultural, não tem nada a ver, né? Gestão pública e gestão privada. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. De aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo, né? Não consegui, desculpa. Verinha aqui está compartilhando, eu consigo visualizar. O que tu conseguiu ver? A gente tá vendo a tela aqui do Meet. De repente, se tu vai para a aba que está a apresentação, acho que... Ó, agora foi.
Gestão pública e gestão privada. Isso. Pessoal, desculpa te interromper, Verinha, só para lembrar, eu coloquei agora no chat o link com a lista de presença para a gente emitir as certificações, tá? Então, quem tiver presente quiser preencher. Então, eu coloquei aí duas definições, vamos dizer assim, né, do que é gestão pública, do que nós vamos falar. Então, é a administração de bens e serviços dos recursos públicos de forma eficiente com o objetivo de planejar e executar projetos e políticas públicas. É uma área fundamental para o desenvolvimento da sociedade que busca garantir o bom funcionamento do Estado e a melhoria da qualidade de vida da população. Isso não está acontecendo muito agora, né, gente? Gestão pública, enfim, pensando mais no social e na qualidade de vida da população, em todos os setores, né? A gestão privada já é um conjunto de atividades de planejamento, organização, direção e controle, assim como também a gestão pública é, né? Porém, ela é exercida por entidades e organizações do direito privado, como empresas, associações, fundações, com os objetivos, onde os objetivos são a eficiência, o lucro e a competitividade do mercado, sem a interferência de políticas e de objetivos de interesse público que caracterizam a gestão pública. Então, vocês vejam, né? Vamos tirar... Saiu a tela agora? Saiu, né? Então, são duas gestões, né, bem diferentes. Uma pensa no público, no social, no que a população precisa, e a outra pensa na empresa, né, enfim, de acordo com os objetivos, né. Então, a gente vê que, com essas definições básicas, nós poderíamos abordar nesse encontro muitas questões, né, principalmente se relacionarmos com o momento em que vivemos, né, o momento do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. As duas gestões, como podemos perceber em rápida análise, elas são exercidas a partir de diferentes objetivos e de diferentes interesses. Porém, uma coisa é certa, né, gente? As escolhas são sempre políticas, sempre. No setor cultural, não é diferente. As gestões públicas ou privadas, embora muitas vezes imperceptíveis, as escolhas são políticas e são muito frequentes. Por exemplo, no Estado, a gente teve agora o caso da demissão da nossa secretária Bia Araújo. Ela, apesar de ser reconhecida por toda a nossa sociedade cultural, por ter um excelente trabalho desenvolvido, ela foi retirada do seu cargo por questões políticas, apenas por questões políticas, tá? Isso acontece muito. Infelizmente, o exemplo que temos também na nossa cidade não é o mais adequado para a gente fazer essas comparações, né, do que é gestão pública e do que é gestão privada, porque, infelizmente, em Porto Alegre, a gestão pública, né, ela, que deveria ser pública, está dando lugar a gestões privadas, né? Através das privatizações dos espaços culturais, a gente está escutando muito isso, né? Está vendo isso acontecer dia a dia, né? Alguns órgãos sendo esvaziados, né? Para se tornar incompetentes até, né? Não colocando, não propiciando concursos públicos, né, para ter funcionários para trabalhar ali naquele setor. Então, aí vem a empresa, né, a empresa vai resolver toda a situação. Então, o que está acontecendo? Acontece muito isso, está acontecendo muito isso nesse momento, principalmente na cidade de Porto Alegre, né, na nossa cidade, a nossa experiência aqui de vários espaços estarem sendo entregues à iniciativa privada, o que nos confunde, o que é uma gestão pública, o que é uma gestão privada, né. Bem, seguindo então, uma coisa é certa, né, o gestor público e o gestor privado hoje é uma profissão, né? São diversos os cursos, quando eu exerci funções como gestora
não existiam cursos universitários. Hoje são diversos cursos que temos de graduação, especialização, mestrado, doutorado em diversas áreas, né, que são oferecidos nas nossas universidades. E a carreira de gestor oferece para nós diferentes oportunidades. Se nós pensarmos, né, onde, por exemplo, quem se forma em artes visuais, né, em artes plásticas, música, na área cultural, cinema, teatro, né, tem a possibilidade também de complementar seus cursos, né, com um curso de gestão, porque são muitas as oportunidades de trabalho que nós temos, né, para gestores, né. No caso de gestores públicos, a gente entra melhor, com mais segurança, realizando concursos públicos, né. Então, também como cargo de confiança, CC, que se chama, né? O cargo de confiança é aquele cargo que é escolhido pelo governador, ou pelo prefeito, no caso. O governador escolhe o secretário de Cultura. O secretário de Cultura é um CC, tá? Ele vai fazer a gestão da cultura naquela cidade ou naquele estado. E ele ou ela vai escolher os seus diretores. E os seus diretores também serão CC. Às vezes acontece, como aconteceu no meu caso, de ser funcionária pública e ser escolhida para ocupar um cargo de CC. Mas aí é outra questão, né? Quando algumas vezes acontece, o secretário, o setor que está acima de ti, reconhece, né, naquele funcionário a sua experiência e o coloca para exercer aquela função. Né? Inclusive, enquanto estava pensando assim no que eu ia falar com vocês, eu lembrei, né, que na minha época, esse tipo de chefia, esse tipo de cargo, né, cargo de gestão, era chamado de chefe, né? Então nós éramos o chefe, né, chefe do setor. Era muito comum ser chamado de chefe. Hoje o chefe é o gestor, né, e o gestor, ele pode sim, né, trabalhar em diversos setores e é uma carreira bem, bem bonita, né? Que existe muitas opções, né, de emprego para um gestor. Na minha experiência, que eu vou dividir com vocês, eu trabalhei em 2 setores. Eu trabalhei, como a Bárbara falou, em 2 setores, tanto na gestão pública, né, quanto na gestão privada. Na gestão pública, a minha primeira experiência foi quando passei no concurso público para professor de artes da Prefeitura de Porto Alegre e fui trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, no Ateliê Livre, exercendo várias funções. Lá eu fui professora, coordenadora de artes visuais, a vida toda trabalhando lá, né, quase. Diretora do Ateliê Livre, coordenadora das pinacotecas municipais e também coordenadora do setor de mostras e exposições. Muitos trabalhos que a gente realizou. Oi? Oi? Alguém falou? Alguém falou? Na segunda experiência, como gestora pública, eu trabalhei de 2011 a 2014, depois de estar aposentada da prefeitura, exerci o cargo de diretora do Instituto Estadual de Artes Visuais da Secretaria de Cultura do Estado. Esse cargo hoje ele é exercido pela Adriana Boff, né, e ela acumula 2 cargos, ela acumula o cargo de diretora do IAV e o cargo de diretora do Museu de Arte Contemporânea do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, como gestora privada, eu não tenho grandes experiências, eu nunca trabalhei em empresas outras, eu nunca tive outros chefes, eu sempre fui chefe de mim mesmo na minha própria empresa, então eu não vou me deter muito nessa experiência, né, e vocês, se quiserem, podem perguntar depois sobre essa minha experiência como gestora, como produtora cultural e design gráfica da minha empresa Digra. Na época, enfim, que eu exercia as funções de gestora pública, que eu acho que é o mais importante para a nossa conversa aqui, como eu já disse para vocês, não haviam cursos específicos, né? Mas uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês é que tive a sorte de contar com grandes equipes, com grandes diretores, grandes coordenadores, grandes secretários e colegas que muito me ensinaram. Então, eu cheguei com 20 e poucos anos, né,
que nem as músicas, aquela música. E aí fui aprendendo, né? Aprendendo a exercer, assim, eu gostava muito de dirigir, de coordenar, de planejar, né? Então tinha todo esse interesse, né? E fui aprendendo. Aprendi muito. A escola foi o próprio lugar, né? Que isso é muito importante também. Nessa relação de objetivos e instituições, né, a relação disso, uma coisa que aprendi, gostaria de destacar aqui para vocês também, que eu acho muito importante, é o alinhamento, né, que temos que ter governo e instituições. Por exemplo, nossos objetivos precisam ser os mesmos objetivos de um governo ou de uma instituição. Fica impossível, né? Então, isso é uma dica que eu dou. Impossível realizar um bom trabalho se não houver identidade e harmonia. Nesse caso, não vão rir, né? É melhor pedir demissão. Se for empresa, peçam demissão, não dá. E se for serviço público, solicitar troca de setor. Isso é muito comum. Quando a gente não está dando certo num setor, a gente pede, né, para o setor de pessoal fazer essa troca, né? Então, a gente não deve nunca ficar no lugar onde a gente não se sente bem, né? E que não adianta jogar contra, né? Não adianta. Isso é, a gente tem que ser do mesmo time. Isso é muito importante. Uma outra questão importante também é a questão do planejamento, né? Em qualquer gestão, em qualquer setor público ou privado, é necessário fazer o planejamento. E esse também tem que estar em consonância com o plano de governo, com o plano da instituição, com o plano da empresa. Nós nunca vamos conseguir bons resultados, né? Como eu já disse agora aqui, se estivermos jogando em times opostos. Nós temos sempre que estar alinhados, né? E é muito fundamental termos, é fundamental, tá? A gente precisa ter a noção correta das possibilidades administrativas, dos recursos humanos e dos recursos financeiros que a gente dispõe. Não adianta fazer um plano lindo, mirabolante, né, que vai ficar no papel. Não adianta, né? E também não adianta ficar aquele tipo, né, de pessoa chorando nos cantos, dizendo que nunca consegue, que não consegue realizar, porque não tem apoio, né? Vai ter que ir atrás disso, né? E para isso, a gente tem que, em primeiríssimo lugar, desenvolver planos que correspondam às realidades, à realidade real e os recursos financeiros que estão disponíveis. Mesmo que sejam pequenos recursos, sempre vai existir a possibilidade de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa. Vou pegar o exemplo do Diego, né? Quando foi diretor da Casa de Cultura Maria Quintana, ele nos deu uma, não é aula, né? No seu encontro, ele falou sobre isso, né? De ter pouco orçamento. Mas com pouco orçamento, foi possível ver uma gestão de qualidade do Diego, né, porque era séria e estava alinhado também com os objetivos, né, do lugar, da, da secretária, do secretário, enfim, dos diretores, né. Então, é possível, né, a gente trabalhar com um orçamento menor. Mas como, né, resolver essa questão que é tão importante, né, tão importante do orçamento, ter o dinheiro. Todo mundo se queixa que não tem dinheiro. Mas é possível a gente conseguir um aporte financeiro ideal, ou próximo do ideal, desejado para desenvolver os nossos projetos e a nossa gestão. Como em tudo na vida, né? A gente tem que ir atrás. E primeiro que eu falo, assim, importante para vocês, nós precisamos ser protagonistas na elaboração e execução do plano de trabalho do nosso setor, né? Claro, a gente, antes disso, pode conversar com a comunidade cultural, que está envolvida conosco, podemos fazer avaliações em grupo, conjuntos, reuniões, etc. Mas temos que ser protagonistas, né? E executar esse plano de trabalho e sempre com conhecimento claro das disponibilidades do nosso setor. Bom, o trabalho em equipe é fundamental para isso, né? Para elaborar esse plano
médio, devemos ter bem presente, assim, que esse plano de médio prazo, em conjunto com toda a equipe, apresentar ao secretário de Cultura, não adianta, por exemplo, a gente não deve ter um plano para um ano só. Então, a gente tem que fazer um plano maior, tá? Um plano para todo o período que a gente imagina de gestão em geral, se é uma gestão pública, teríamos 4 anos, né, de trabalho. Para esses 4 anos que precisamos fazer um planejamento, né? E esse planejamento ele deve ser apresentado, então, dependendo se tu é o secretário, né, aí tu vai apresentar para o governador, mas se tu é um diretor escolhido por um secretário de cultura, tu vai ter que apresentar para o secretário de cultura, né, ou diretor da tua instituição, que deverá ser o responsável, então, para apresentar os nossos projetos e metas e objetivos para serem alinhados ao plano geral de governo e incluído no plano plurianual. E assim garantimos a lotação orçamentária para todos os anos do período de nossa gestão. A gente não vai precisar, entende? Todo ano tem que fazer o plano, ele existe um plano geral. A gente não pode ficar pensando apenas em um ano. O plano, como eu disse, reforço, deve ser apresentado para todo o período de governo, ou um período maior ainda, que possibilitará trabalharmos sempre com segurança, tranquilidade, sem improvisações, sem altos e baixos. Né? A garantia dos recursos financeiros é fundamental. Sem isso, não há plano de trabalho e não há gestão. Não tem como. Hoje, os orçamentos públicos para a cultura ainda são muito pequenos, principalmente aqui no nosso estado, na nossa cidade. Acho que até nem tem bem claro isso. No estado tem, mas na cidade de Porto Alegre me parece que o orçamento ele dava assim aos pingos e não tem nenhuma garantia. Também os objetivos, né, precisam ser claros, não são muito claros hoje. As administrações não são muito transparentes, né, as que nós estamos vivenciando aqui, principalmente na cidade de Porto Alegre. E também vamos considerar, né, a comunidade cultural também não é convidada a participar de forma mais efetiva das escolhas e prioridades do setor. E também, muitas vezes, a comunidade cultural não se organiza para garantir e lutar por seus direitos, né, que também isso seria muito importante. De uma certa forma, a gente busca aqui, através do colegiado, né, do nosso colegiado também, participar com a comunidade cultural, envolver mais a comunidade cultural, já que também estamos dentro do governo, né, e representamos uma parte dele. Bem, só para concluir, eu quero propor para vocês um pequeno exercício silencioso. Exercício silencioso, hein? Atenção. Alguém chamando. E compararmos algumas instituições e suas atuações, para a gente poder enxergar, pensar sobre isso e perceber que, embora aparentemente com a mesma missão, finalidades ou objetivos, a forma de gestão e o resultado de seus trabalhos são muito diferentes. Como, por exemplo, eu vou propor que a gente compare 3 fundações privadas de artes visuais que temos. Vamos pegar. Não esqueça que é um exercício silencioso. Fundação Bienal do Mercosul. Silencioso, mas a gente pode conversar depois. Fundação Bienal do Mercosul. Vamos comparar as 3. Fundação Iberê Camargo e Fundação Vera Chaves Barcelos. Essas 3 fundações, aparentemente, com a missão de promover as artes visuais do nosso estado, elas são exercidas, né, em gestões completamente distintas, com objetivos completamente diferentes. Tá? Para pensar. Também, outro exemplo para a gente comparar e pensar, são as gestões de 2 instituições públicas responsáveis pelo setor de mostra, aliás, pelo setor de artes visuais, que é a Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, que eu não sei se tem muitos até que nem sabem que existe a Coordenação de Artes Plásticas. Ela foi nesse período, nesses últimos períodos, se apagando tanto, né, que passa pouco
desapercebido, assim, não tem muita vida, né? Não tem não tem muito protagonismo. Não era para me falar, mas estou falando. A coordenação de artes plásticas da Secretaria da Cultura, então vamos comparar a sua atuação com o Instituto Estadual de Artes Visuais. Seria uma gestão municipal, a outra uma gestão estadual. Né? No caso, o Instituto Estadual de Artes Visuais também está sendo ocupado, como eu já disse, né, pela Adriana Boff, e ela divide a outra função que é um problema, né, com o Museu de Arte Contemporânea. E no caso da coordenação de artes plásticas da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, falando da pessoa que exerce, é o Paulo Amaral. Então, numa é o Paulo Amaral, na outra é o Adriana Boff. Outro exemplo para compararmos as gestões de vamos pegar nossos dois principais museus, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte Contemporânea. Podemos claramente verificar, né, que seus objetivos e atuações na sociedade são realizados de forma muito diferente, embora sejam do mesmo governo. Bom, era isso, tendo como base as minhas experiências de gestão e minhas provocações, mais a experiência de que vocês têm, né? Eu acho que agora o melhor é a gente passar para as perguntas, né? Para fazer esse momento em que a gente possa trocar nossas ideias e conversar, e não só pelas questões que eu coloquei. Uma coisa que eu acho importante a gente se dar conta é que gestão pública e gestão privada não é a mesma coisa que produtor cultural, tá? São coisas muito diferentes. Claro que um gestor público tem atuações parecidas, né, com a de um produtor cultural, mas não é a mesma coisa. Então, gestor é aquele que dirige uma equipe, coordena uma série de atividades, né, daquele setor, tá? Seja no público ou no privado. Então, eu deixo agora com vocês as perguntas. Fico à disposição. Muito obrigada, velhinha. Eu estou aqui com uma voz do além, gente, não estou podendo. Vocês estão me ouvindo? Claro, Bárbara. Tá. Então, estou podendo ligar minha câmera porque o sinal está oscilando muito aqui por uma inviabilidade técnica no meu computador também. Eu queria primeiro, assim, saudar o pessoal que entrou, né, depois, e fazer uma reflexão, assim, importante, né, para nós, enquanto colegiado, que tu traz, Vera, que é em relação a essa distinção, né, não só a função, né, o trabalho de um produtor cultural, mas dessa distinção da gestão pública, porque conversa muito com o nosso fazer aqui enquanto colegiado, que Sim. é justamente auxiliar nessa gestão, né? Ser essa voz, porta-voz, assim, enquanto classe, enquanto comunidade, né, que atua dentro do campo das artes visuais e que tem esse papel, né, de auxílio, justamente da gestão, de pensar. Gente, tá me cortando a voz aqui. Vocês me avisem se tiverem me Nós ouvindo. estamos ouvindo bem. Tá, que às vezes para mim aqui dá uma cortadinha. E daí, tu trouxe a questão do plano, né? A gente tem também a experiência aqui no colegiado, de gestões passadas, em relação à própria construção desse plano, né? Mas o que eu percebo, às vezes, é que a gente fica muito nessa função, né, Verinha? Como é que a gente dialoga nesse sentido de fazer com que a coisa mesmo vire, assim, uma prática, sabe? Da gente aqui, enquanto colegiado, construir esses documentos, a gente está também em pleno processo, né, de atualização do Plano Nacional, né, que vai ainda ser homologado, tem toda uma construção, assim, já por sair do Plano Nacional de Cultura, que também é base para o Plano Estadual, ano que vem, hoje, inclusive já a título de reunião aqui também de pleno, mas a gente teve reunião hoje, né, com os colegiados, com os coordenadores, e a gente tem já previsto para o ano que vem, por exemplo, um novo debate sobre a atualização do Plano Estadual de Cultura. E eu queria que tu, como gestora, com a experiência que tu tem, nos contasse, assim, um pouco sobre essa relação, sabe, de como os planos são construídos com essa voz, assim, com essa coletiva, digamos assim. Bárbara, está me ouvindo?
Acho que a Bárbara caiu. Bom, Bárbara? Bom, eu vou responder, né? Não sei se ela... a questão dos planos, são vários planos, né? Por exemplo, um plano maior, esse plano que a Bárbara se refere, né? Referiu, e, e aí tem o plano mesmo de gestão, né? O plano, quando ele chega aqui no setor de, no setor mais específico da tua área de trabalho, né? O plano, esse plano que tu vai trabalhar, realizar, esse plano menor, esse plano que eu estou falando, ele está baseado nesse grande plano, né? Plano geral. Porém, a questão que coloca-se é como chega aqui na ponta, né? Como é que eu vou ter esse dinheiro? Né? Porque ter, assim, os objetivos, o planejamento geral, né? Ele não fala da parte econômica, né? Não fala da esgotação de recursos. E aí não adianta nada se não tiver a capacidade, né, de aí com teu secretário, com teu diretor, ou se tu é secretário, porque tu pode ser a secretária, né? Também ser o gestor, secretário de cultura, no caso. Tu tem que ter que desenvolver um trabalho com toda a equipe de governo, né? Com toda a equipe de governo que vai, por exemplo, o secretário do planejamento é que vai destinar as verbas. Então, não adianta, assim, o dinheiro está na mão de quem? Não está na minha mão, não está na mão do diretor, não está na mão do secretário, né? Ele está na mão de uma pessoa do governo. E aí, todos os outros secretários, é uma engrenagem, né, dentro de governos, que é destinado, cada secretário, cada responsável, no caso, um diretor vai até o secretário e leva seu plano. É discutido isso numa secretaria. São feitas escolhas da secretaria do que será feito, do que será realizado, e cabe a esse secretário disputar isso. Então, essa parte dentro, né, de cada instituição que precisa ter um bom secretário, um grande secretário, né? Não adianta ter um bom governador, nós precisamos ter um bom secretário. Esse secretário é que vai levar nossas necessidades, é que vai lutar por elas e que vai ter o dinheiro para retornar depois para o nosso setor. Então, é uma engrenagem, né, gente? Então, não adianta receber um cargo, ser diretor de qualquer coisa, em qualquer setor, enfim, enfim, diretor de mostras, de exposições. Mas se tu ficar sentado e dizer, olha, eu não tenho luz, eu não tenho tinta, eu não tenho montador, né? Eu não tenho projetor, ninguém me dá nada, ninguém nunca vai te dar nada. Tá? Tu vai ter que apontar tuas necessidades do setor. Primeira coisa que chega no setor é ver o que o setor tem, que não tem, quais são as equipes, enfim, reconhecer, trabalhar com toda a equipe, levantar as necessidades e ir desenvolvendo, né, seu trabalho à medida que tu vai envolvendo todos os setores, né, junto contigo, para desenvolver o todo e depois chegar a um bom resultado. Se a gente pegar o exemplo da secretária Beatriz, ela deve ter feito muitas e muitas vezes isso, muitas e muitas vezes ela ganhou, e muitas vezes, com certeza, ela perdeu, né? Não se consegue tudo, mas é uma constante disputa, né? Porque começa que no orçamento geral já existe um percentual, né, que é dado a cada secretaria. Então, tu vai ter, por isso que eu digo, tem que partir sabendo quais são as limitações, quais são os recursos que se conta naquele setor, né? Porque nesse plano isso não vai mudar. Sempre vai ser aquele valor geral, né? A não ser quando é feita uma nova reavaliação e é aprovado um novo plano. Né? Não sei se eu respondi. Agora, ao secretário, no caso, ao nosso colegiado, nós temos que nos dar conta de uma coisa: o colegiado é de governo, ele é do governo do estado do Rio Grande do Sul. É um colegiado que, querendo ou não, tem que dar
tem que apoiar as iniciativas, não dá para jogar contra, como eu falei, né, no time. O que a gente pode fazer para melhorar, para facilitar a nossa conversa, nosso diálogo, a participação das pessoas, né? Mas nós estamos sempre seguindo e tendo a orientação que é dada, né, pelo setor da Secretaria de Cultura aos colegiados, né, através das suas instruções normativas, enfim. Esse é bem mais complexo. Alguma pergunta mais? Mas eu não escuto tu. Eu não te escuto, bem de articulação. Alô, tô me ouvindo, não? Ai. Me ouvem? Agora sim. Sim. Tá. Ai, gente, eu ligo o microfone e a internet tá muito ruim mesmo. Mas, enfim, é uma grande articulação, né, Vera? Assim, é uma engrenagem. Acho que esse termo é muito bom, assim, muito ilustrativo mesmo do que de fato ocorre no campo da política e da gestão, né, que é essa grande disputa. Agora, outra coisa, assim, a título mesmo de troca, há uma disparidade enorme, assim, né, em termos de a própria execução de gestão, em termos de localidade, territorialidade, assim, né, do que é o campo dentro e o espectro dentro de uma capital de estado, para nós que estamos no interior. Aqui eu achei que tem, né, tem o Wagner, que é de Bagé, acho que a Alexandra estava por aí também, mas nós temos uma grande dificuldade no interior, que é em relação à gestão pública, que é, às vezes, não ter essa estruturação dentro das secretarias municipais, né? Se há secretaria, quando há, ou às vezes é só um departamento, né? Às vezes ela é uma secretaria dotada, assim, sem orçamento, né, muito baixo orçamento. Aqui em Livramento, por exemplo, a gente tem o orçamento que tem vindo para as políticas públicas de gestão cultural, são os recursos advindos das leis agora, Paulo Gustavo e PNAB, né, então a gente não tinha um orçamento, e o orçamento que está sendo executado ainda é por base num recurso federal, né, e assim, às vezes as secretarias, quando tem, elas são munidas, assim, de um secretário, talvez um adjunto e um servidor, quando tem servidor. Então, assim, é uma disparidade enorme de concepção de gestão pública mesmo, cultural, porque não se entende no interior como um campo, né? E aí essa disputa fica ainda, já é difícil, né? Mas ainda mais difícil, assim. E a gente do interior também tem essa dificuldade de interlocução com a capital, né? Porque a gente não consegue, às vezes, acessar esses lugares, né, de circulação dos bens culturais, porque, enfim, distância, uma série de outras questões, assim, né, contatos, enfim, que vão se dando uma soma desses afastamentos, né? E a gente vê, essa semana eu conversava com a Alexandra, eu acho que está aqui falando comigo dessa troca, né, de experiência, do Estado, às vezes, né, a própria Secretaria do Estado não olhar muito para o interior nesse lugar, né, de como que a gente, de fato, faz difundir, assim, especialmente das artes visuais, muito em virtude o que a gente ouve é porque não tem estrutura, e não tem mesmo, né, não tem o que fazer, assim, é essa engrenagem toda que vai fazendo com que essa dificuldade, assim, seja vista, percebida, e que o nosso trabalho aqui também, né, essa dificuldade de ser visto e reconhecido, e o próprio fazer limitado por essas questões estruturais, assim. Então, é importante trazer essa voz, né, a participação nossa, enquanto colegiado, de pessoas do interior, para, como eu bato muito na tecla, eu acho que é muito real, sempre tá aqui dizendo que a gente existe, sabe? Porque senão já basta o município não nos dar essa estrutura, né? Bom, Bárbara, eu acho que essa questão, primeiro, as prefeituras de cada cidade do interior, as prefeituras que são as responsáveis, um governo do estado não pode intervir em prefeitura nenhuma, entendeu? Então, eu acho que tem um equívoco das prefeituras das cidades do interior reclamar para o governo do estado, porque elas que são as responsáveis, né?
Então, eu acho que tem que haver um movimento em cada prefeitura. No caso, por exemplo, eu vejo Santa Maria, que eu acompanho de perto, né? Eles têm uma estrutura de cultura maravilhosa, né? Eu acho que é a comunidade daí que tem que exigir essas transformações, porque o governo do estado não é responsável por isso, entendeu? Então, eu acho que são duas coisas diferentes. O olhar para a capital e responsabilizar o estado, assim, a federação, não é. O responsável é o prefeito. É a política que é feita nessa cidade que está errada. Não, eu acho assim, com certeza, né, é uma distinção, uma separação federativa, né, do que é atribuição do município, o que é atribuição do estado, e também, assim, a gente cita, né, Pelotas, por exemplo, que é uma cidade que eu conheço bastante, e vejo essa circulação. A gente tem outras instituições nessa engrenagem pública, né, que fazem com que essa comunidade também se fortaleça nesse sentido da conjunção, assim, que são as universidades. A gente fala de Santa Maria, a gente fala de Pelotas, a gente está falando de instituições que têm, por formação, pessoas do campo das artes, né? E isso tudo vai criando um aglomerado de massa crítica para que as coisas aconteçam, geração de público e tudo mais. Agora, e obviamente que há, por exemplo, assim, encaminhamentos e fazeres que são respectivos, e eu estou falando de gestão pública num termo bem amplo, assim, do setor municipal, né, do ente federado município. É uma coisa, as suas atribuições. Agora, o estado não é a região metropolitana, o estado é o estado do Rio Grande do Sul. Então, há também atribuições que são do campo do estado para com os municípios, né? Então, assim, há que se fazer essas distinções. Nós aqui, enquanto colegiado, né? O colegiado é hoje um órgão consultivo, nem é da secretaria, mas do secretário, né, de Estado da Cultura. Mas o secretário de Estado é do Estado, ele não é de Porto Alegre, né? Eu sempre, enfim, há coisas que a gente tem que levar do interior. E também há essas disparidades, né, do campo e massa crítica, assim, de município para município, da própria comunidade cultural, justamente por essas outras membros, instituições desse engendramento todo, né? Mas eu discordo dessa colocação, assim, acho que o Estado é o Estado todo, não é o Estado, enfim, claro, fazendo as devidas distinções, né, do que é que a gente pode, enquanto município, cobrar do governo do Estado e o que a gente deve ou não cobrar do prefeito, assim, são atribuições diferentes. Mas eu acho que nesse caso que tu coloca, assim, o de não ter uma gestão correta, né, para a cultura, né, na tua cidade, em específico, né, a responsabilidade é do prefeito. Sim, mas, assim, eu digo assim, às vezes a circulação e os entes mesmo, os institutos, as instituições que são do Estado, Verinha, enquanto a gente fala, tipo assim, da Câmara Quintana, ela é um órgão do Estado, né? E há essa concentração, é só sobre isso, assim, não é sobre atribuições exatamente que eu estou falando, mas é que há uma concentração, né? Concentrações, tu fala órgãos. concentrações de projeto, é isso? Também de circulação, exato. Tá. Porque os equipamentos aí tu está falando, então, né? Vamos voltar, então, tu está falando da gestão pública dos equipamentos que estão em Porto Alegre e que são da Secretaria de Cultura do Estado. Isso. É isso que tu estás falando. Então, tu não está falando... É isso que tem que entender. Por isso que eu disse, vamos fazer uma análise silenciosa, né, de como funcionam as nossas instituições. Né? Porque tem muita coisa, né? Eu não... Como a gente vai fazer essa avaliação, né? É muito delicado, num momento assim, de uma forma muito simplista, né? Nós não podemos ser irresponsáveis assim. Não, digo a título de troca. Mas na verdade, o que tu estás falando é sobre gestão. Quem dirige o setor de artes visuais de Porto Alegre, quem dirige o setor de artes visuais do Estado,
quais são as políticas que esses setores têm para os estados, para as outras cidades, né? Então, são outras questões, né, que tem que ser, que não estão no bojo direto assim da pessoa governador, porque aí nós temos como gestores, a Laura foi também diretora do IAD, né, Laura? Tá desligado o teu celular. Não, eu sempre fiz assessoria, né? Eu nunca fui de direção. Foi na época do César Prestes, lembra? E aí eu era Não direto. lembro. Eu lembro que eu tinha sempre dúvida da tua função, qual E era? não, e na época anterior a isso, era lá na época do Gaudêncio Fidelis, no governo Colares, nos 90, que eu era uma assessora direta, também cheguei a ter um CC no final, mas quando eles saíram, entrou o Fábio Coutinho, e aí eu saí também logo em seguida. Então eu sempre tive muito próxima das direções, em duas ocasiões, no caso, mas nunca fui, Mas né, nunca nunca, fosse gestora não, de nenhuma. não, Mas era interessante, né? mas Porque conheço tudo de a gente perto. tratava contigo e É, eles não, não apareciam nunca. eu acho que tem um pouco. Não, os meninos eu acho que mais, né, Vera? Aquela época do Gaudêncio, eu acho que eles Ah, não, eram não, estou bem falando do César presentes. E Prestes e do... depois, um pouco diferente. E nessa época do governo, que também era um governo PSDB, eu comparo um pouco, né? Como foi tão mal visto aquela época da governadora Ieda, mas depois entra o Eduardo Leite, também PSDB, e consegue reverter um pouco isso com a Beatriz Fagundes, né? Então a gente teve Beatriz uma Araújo. Araújo, desculpa, a gente teve um avanço aí um pouco nesse sentido, né, de não ser um governo, por exemplo, PT, como queríamos, mas que conseguimos ter uma cultura um pouco mais democrática e mais que se relacionando bem com todos, né? O que não teve naquela época. Então eu sempre tive muito próximo mesmo, as experiências que eu tenho foi nisso, depois um pouco Bienal, mas Bienal foi ação educativa, não foi tanto gestão e produção, né? Aham. Mas como eu acho que eu sempre me aproximo bastante, me interesso também e acompanho, né? A gente acaba tendo um conhecimento e sabe o que acontece lá e tal, né? E eu acho que é um pouco o que acontece na coordenação municipal, aproveitando então das artes plásticas, daquela figura que está lá, mas que parece que quem trabalha ou quem age são os outros e que os outros são uma equipe de 3 ou 4 pessoas que não conseguem dar conta então dessa gestão da coordenadoria municipal, né? A principal queixa é não ter gente para trabalhar, é o Flávio, uma pessoa, um estagiário e acabou. Se viram muito, né? Então reflete na qualidade ou na visibilidade que a gente está comentando, né? Reflete na falta de edital, né? Toda uma vivência que a gente já teve anteriormente numa coisa um É, pouco mais organizada e mais pública, né? é. Hoje essa gestão pública municipal não está tão pública como bem que começou a tua fala. É isso aí. Não são nada É, pública, né? é, Nada pública. Na verdade, é. a gente tem um trabalho que é desenvolvido na cidade de Porto Alegre, que é de responsabilidade total e absoluta dos funcionários. É impressionante. Né? E assim mesmo, são poucos funcionários que estão ali ainda lutando, né, para manter algumas instituições, outras se perderam, muitas, né, no município, Sim, vídeo instituições ateliê livre, né? importantes, né? Setor de música, perdeu tudo, Vídeo né? ateliê Teatro, livre, né? quase tudo. Enfim, é muito grave o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre. Muito, muito, muito grave a questão da gestão. E isso é muito sério, assim, quando a gente pensa, quando eu disse, vamos fazer uma comparação silenciosa aqui, né, entre as fundações, entre setores, porque a gente não está contente, né? É muito constrangedor, assim, mas a verdade é, cada fundação de um jeito, cada coordenação do setor de outro jeito, a secretária que parecia de excelência é retirada, né, num momento importante, né, de consolidação de políticas que ela vinha desenvolvendo, né, parece que tudo vai parar, né, de novo. Então, a gente vive momentos na nossa cidade, no nosso estado, que nos coloca sempre em alerta, né? E num desconforto, né? Do que fazer, como seguir.
é uma luta constante e cada vez eu sinto, comparado aos tempos que nós tivemos um trabalho que foi bastante exitoso na coordenação de artes visuais da Prefeitura de Porto Alegre, tenho certeza que foi um momento de muita efervescência cultural e muito importante, né? E que hoje é um passado melancólico, assim, é triste até, né, se a gente ficar só falando do passado, né? Me sinto uma velha, caduca, chata, né? Não é? Cara, muita nostalgia, né? Não dá, não é meu estilo, mas é isso, né? E como fazer, como mudar essa realidade? A sorte que nós temos ainda essas leis, né, esses editais que estão disponíveis, né, para os produtores culturais e para os artistas em geral, né, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, alguns editais também dos centros culturais, enfim, que é por onde a produção tenta, né, se colocar e ter lugar para fazer algum trabalho, né, mostrar o seu trabalho. Agora, se depender das políticas e gestões públicas, nós não temos, em geral, lugares que estão te dando a oportunidade de desenvolver o teu trabalho e tu receber pelo teu trabalho. Né? Hoje, nós das artes visuais sabemos muito bem, né, que para fazer uma exposição, além de fazer os quadros e enfim, todo o investimento, né, no seu trabalho, ainda tem que pagar o lugar de expor, tem que pagar o convite, tem que comprar a tinta, tem que pagar o montador, tem que fazer. São poucos os lugares, né, que oferecem as condições necessárias, mínimas necessárias, para o desenvolvimento do trabalho do artista. E não é só nas artes visuais, né, em todos os setores. Então, hoje, falar de gestão pública e gestão privada para vocês, uma coisa que me dói muito, assim, né? Porque fazendo uma avaliação mais séria e deixando de ser um pouco silenciosa, né? A situação não é boa, né? Não é boa. E eu acho que cabe a nós também, até como colegiados, né? Lutar por medidas melhores, soluções melhores, caminhos novos, ter coragem de falar, né? Acho que tem muito silêncio. Nós somos pessoas com tanta capacidade, né? Com tanta experiência, né? Eu já fico meio cansada, né? Mas eu acho que daria para ainda a gente pensar em reivindicar, né? Nós estamos no Estado, acho que passando por um momento, tem uma efervescência, quando vem ainda essa possibilidade de inauguração do Museu de Arte Contemporânea, né? Que vai ser um novo espaço importante, né, para nós todos, né, para o estado do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, não tem muitas mudanças, né, não temos muitas perspectivas, muitas coisas acontecendo para que a gente possa comemorar. Vou ver aqui o que está escrito aqui Achei ótima a Vivi mandando um elogio, obrigada. O Guilherme, para contribuir com esse debate, no nosso caso das artes visuais, na medida em que o IAV fica em segundo plano frente ao MAC-RS, realmente fica difícil que o Instituto crie ações estratégicas de olhar ou atendimento para o resto do Estado. Isso é uma questão muito importante que o Guilherme coloca, né? Ele coloca que é essa questão que eu falei. O erro ali é 2 cargos sendo ocupados pela mesma pessoa. Isso não pode acontecer, né? A gente já em outras ocasiões nós já falamos sobre isso. É impossível, né? Tu conseguir, é humanamente impossível tu ser diretora do Instituto Estadual de Artes Visuais, que envolve todas as instituições, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Estaria trabalhando para ter deveria estar trabalhando, né, em conjunto com todos os museus e instituições de arte do Estado,
Então, e ainda administrar os espaços expositivos da Casa de Cultura Mário Quintana, praticamente todos, cuidar do acervo, né, parte toda de pesquisa, catalogação, enfim, que envolve um museu, e ainda uma obra em construção, né, lá, que aquilo ali dá um trabalho imenso também, deveria ter outra pessoa para cuidar disso, né? Então é humanamente impossível. Então fica realmente prejudicado, né, essa política, né, que foi dada, né, de colocar 2 cargos para uma pessoa só. Guilherme levantou a mão. Pode falar, Guilherme. Oi, gente. Desculpem ficar com a câmera desligada. Saudade de vocês, dos encontros. Mas eu estava envolvido com funções aqui de cozinha. Mas eu acho que o debate que tu e a Bárbara estavam tendo é um debate super ilustrativo e muito bom, né? E a melhor forma de ver ele se dando concretamente na minha opinião, é justamente com isso que eu botei ali no chat, né? Relacionado à questão do IEAV e do MAC. E não só do IEAV e do MAC, do CDE também. Eu fui uma criança que fez CDE, por exemplo. Eu sei o quanto isso para mim foi importante e quanto foi importante para outras pessoas da minha mesma geração. O CDE tinha uma sede na Ipiranga, né? Era uma outra instituição, assim, com dotação orçamentária, com liderança, com diretoria. Enfim, eu acho que é muito infeliz que isso tenha acontecido em algum momento no organograma da SEDAC, né? A junção dessas 3 diferentes instituições numa só, como se a chefia de 3, né, uma instituição formativa, o CDE, uma instituição museal como o MAC e uma instituição de olhar para as artes visuais e para sua difusão no Estado, pudesse realizar essas 3 missões de uma vez só, num lance só, né? É um trabalho, assim, hercúleo. Então, eu acho que essa questão específica, ela ilustra bem o debate que tu e a Bárbara estavam tendo, assim, né? Essa conversa que vocês estavam tendo sobre competências e atribuições. E eu acho que o lamento super justificado da Bárbara, e sempre bem lembrado, assim, da questão do esquecimento do interior, também vem daí, né? Vem, no nosso caso, das artes visuais, está atrelado a esse enxugamento aí da máquina pública, né? Em relação ao IEAV, as suas atribuições misturadas ali com o MAC. Enfim, é lamentável, como sempre diz a Vera, né? Eu acho que essa era uma questão para ser olhada. Lá na minha gestão ali do colegiado, quando a gente fez juntos o plano setorial de artes visuais, essa era uma demanda, né? Que essas instituições tivessem não só dotação orçamentária própria, mas CCs, funcionários contratados, servidores, etc. É um sonho que precisa se tornar concreto assim no futuro, senão realmente vai ficar muito difícil, pensando de novo nesse debate que vocês estavam tendo sobre as competências e atribuições dos entes federados, que o Estado olhe para o interior em relação às artes visuais, né? Enfim, como eu penso. Sim, com certeza, Guilherme. Não tem como. Agora, isso aí já aconteceu, né? Já existiu, já teve governos, né? Tivemos governos que as funções todas estavam preservadas, né? E aí aquilo da política de cada governo é muito difícil, né? Em cada governo, cada troca de governo, né? Que vem os objetivos desse governo e aí decide, né? Pegar CC, da onde que vou tirar, né? Tira da cultura, né? Para usar em outras funções. É isso que acontece, né? Um enxugamento, né? De algumas áreas para favorecer outras. Então, uma coisa que a gente poderia exigir, saber onde é que estão esses CCs, com quem estão. Tá? É fácil. A gente tem esse direito, sabiam? A gente tem esse direito. Com quem está o CC do CDE? O CDE, gente, ele tem o mesmo CC do diretor do Margs, do diretor do MAC, é o mesmo valor. Entenderam? Não é pouca coisa. Então, nós tínhamos nas artes visuais, a gente até já tinha falado aqui sobre isso,
coordenador, diretor do Margs, diretor do MAC, diretor do IAV e diretor do CDE. 4 CCs. Desses 4 CCs, nós temos só 2 em exercício. Do Margs e o do IAV, que aí, outro dia tive uma reunião lá, no IAV, e deveria ser IAV, porque eu estou com um projeto que vai acontecer, que eu considero ser do IAV. Quem me atendeu foi equipe MAC. Quer dizer, o IAV não existe. Aí eu disse, mas vem cá, e o IAV, né? Tudo é MAC, é o e-mail, os telefones, os logos, tudo é MAC. O IAV está sendo invisibilizado. Vera, só para dar uma última contribuição, assim, não faço loas à atual direção do MAC e do IAV e do CDE, por questões de diferenças políticas, vocês sabem bem quais são, mas é preciso também indicar que, pelo menos no início da gestão da Adriana Boff, ela tentou fazer ações específicas no IAV visando o resto do Estado, né? Então é preciso também dar um mérito quando essas coisas acontecem. E, apesar das nossas inúmeras e infinitas divergências políticas, da minha parte com a Adriana, é preciso dar para ela, sim, o mérito de, pelo menos no início da sua gestão, ter tentado realizar ações da parte do IEAV, né, com o protagonismo do IEAV, tentando atender também cidades do interior. Então, esse movimento, ele no passado ele foi realizado, mas a gente sabe que quem aqui trabalha com gestão cultural, o dia a dia, para uma instituição já é o bastante, né? Põe 3 na parada. E, como eu disse, ela não é uma política de governo ter juntado esses 3 cargos, né? Ou aceita ou vai embora, né? É isso que se coloca. Aquilo que eu brinquei ali até, né, na minha fala, se tu não concorda, sai. Não tem o que fazer. Mas é isso. Outro vai ficar no teu lugar, né? E se for iniciativa, ou então, se tu é funcionário concursado, tu pode trocar de setor, né? Pedir para ir trabalhar na biblioteca, né? É assim. Porque se a política é de governo, aí não tem o que fazer, né? Bárbara levantou a mão. Pode falar, Bárbara. Eu adoro conversar com vocês, porque é muito isso, né? A gente fala desse enxugamento da máquina pública, principalmente assim, se é pessoal, né? Se não tem pessoal, não tem recurso pessoal, a coisa não acontece, mais ou menos nós aqui. E eu acho que o Gui trouxe nessa coisa de, realmente eu lembro, né, teve exposições, aquela proposta, né, de circulação e tal, e às vezes é isso, né, Gui, falta estrutura nos municípios, a gente não tem aqui, eu lembro que houve, por exemplo, uma tentativa para vir a exposição aquela dos 30 anos, né, para cá, e não tem espaço positivo, porque acontece o mesmo mecanismo, assim, de enxugamento, né, desse setor específico, né, Verinha, que realmente não é valorizado, enfim, todo um processo dessa articulação toda que faz com que a gente fique invisibilizado nesse sentido. Eu só para, assim, termos de contribuição também, a importância do que a gente está fazendo hoje, assim, e desse movimento que a gente tomou enquanto colegiado, de que, bom, temos o plano, as formações indicadas, vendo que isso não acontece, ou que acontece de modo online, né, que estava com também um esvaziamento enorme, assim, e que não especificamente para o campo das artes visuais, que a gente propôs como colegiado foi justamente essa troca de saberes que a gente está tendo hoje aqui com essa oficina, curso, conversa, né, com a Vera, e como a gente teve com o Diego, né, que saiu, com a Ilse, que está lá em Bagé, que também sempre se colocou, assim, nesse lugar de troca, e que é esse lugar, assim, também, né, bom, já que a gente não vê esse movimento da gestão pública, né, que é o nosso aqui, nós, enquanto a gente, estamos fazendo e nos autopromovendo um processo de formação, o que para mim sempre foi muito rico aqui, né, no colegiado, e eu acho que é o que eu mais
levo assim mesmo, sabe, de troca, porque eu tô aqui, mas eu conto com esse grupo, né, com todas as trocas que a gente tem aqui também, e a quem eu chamo não de colegas, mas amigos, né, a Ju, enfim, acompanho já há 4 anos, assim, de conversas, e uma formação contínua, então eu não só coloco à disposição, mas agradeço, assim, as trocas que a gente tem aqui enquanto colegiado, porque nesse tempo, ai, credo, né, parece... Mas nesse tempo de colegiado eu aprendi muito com as trocas desse espaço de formação ativa, né? Sim, a gente sempre aprende muito, né, com a equipe, com grupos, participando de coletivos, isso é fundamental, né? Sozinho ninguém faz nada. Guilherme? O que eu ia dizer é que se eu fosse CC do IEAV, que não vai acontecer, até porque agora eu também não quero, tá? Mas se eu fosse CC do IEAV, a primeira coisa que eu faria, na real, sim, de boa, gente. A primeira coisa que eu faria seria um chamado para todas aquelas secretarias municipais de cultura, prefeituras com Secretaria Municipal de Cultura, vinculadas ou que tem alguma universidade, por exemplo, com curso de artes visuais, bacharelado ou licenciatura. Nessas cidades, faria reuniões com esses secretários para entender o estado da arte de cada um dos equipamentos culturais. Ai, que lindo! Tem uma galeria, tem um espaço expositivo, tem um espaço público, tem um museu, não tem, e assim por diante. Lembram do mapeamento que a gente estava tentando fazer no colegiado, que era um mapeamento de perfil individual, socioeconômico e sistêmico dos artistas visuais do Rio Grande do Sul? Acho que o IEAV teria, por exemplo, um papel fundamental a desempenhar no mapeamento institucional das instituições, de modo que todas essas diferentes instâncias, né, poderiam ser articuladas pelo IEAV, pelo menos para se conhecerem, fazer um levantamento, entender qual é a natureza delas, como elas estão, se estão precarizadas, se não estão, e assim por diante. Pode ser um primeiro passo, né, para um Instituto Estadual de Artes Visuais super importante, que daqui a pouco gera frutos para outras ações. Eu fiquei pensando, a Laura falou ali no chat, da questão das itinerâncias, né, que era justamente aquela ação que eu estava falando que a Adriana encabeçou no início da sua gestão lá do IEAV. Claro, a itinerância ela é super importante. Tu itinerar uma exposição que aconteceu na capital para as cidades do interior, mas e o contrário, né? De pensar uma itinerância da produção artística do interior para a capital, por que isso também não acontece? Né? Por que isso também não é pensado? Então, acho que, enfim, existem uma série de exemplos, assim, acho que fica a dica, se alguém nos escutar aí, se algum gestor... se chegar assim no ouvido dos gestores da EAV, façam um mapeamento institucional dos equipamentos das secretarias municipais de cultura, das coordenações de artes plásticas e assim por diante. Comecem pela de Porto Alegre, por exemplo, que nem edital, nem chamamento tem, ninguém entende como é que aqueles espaços são ocupados, é uma coisa assim, vocês me desculpem, eu não tenho papas na língua, mas aquilo é um absurdo. Tá? A Viviane colocou. Botou no chat, aquilo é absurdo. Uma pessoa completamente incompetente que está à frente dessa gestão, que talvez tenha dado no passado uma contribuição para as artes visuais, mas que hoje em dia, vocês desculpem, uma pessoa que está completamente desligada disso. Né? É só vocês pegarem as últimas exposições. Então, assim, não é só lamentável, é inaceitável. Acho que passou na coordenação de artes plásticas da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre o momento do é lamentável. Não é mais um caso de lamentar, é de dizer que é inaceitável. Eu acho que não dá mais, assim. Mas também, enfim, aí entram outras questões políticas, né? A gente está vivendo agora o repeteco de uma situação que a gente viveu no ano passado, enfim. O mundo está muito distópico, né? Eu vou aproveitar essa fala do Guilherme e a conversa da Verinha, já que é para entes públicos e privados, e dizer que os institutos também podem fazer essa questão de itinerância, né? Eu vejo, assim, por exemplo, a gente teve o caso de um aluno, o Renan Soares, que foi indicado ao Prêmio Pipa, a gente saiu aqui da UFPEL, foi meu colega. E aí, gente, assim, cavando espaços, às vezes, no próprio estado para fazer exposições.
Então, assim, há um lugar de olhar para o interior como essa potência, sabe? A partir mesmo desses lugares de formação, né, Gui, das universidades, que tem, às vezes, né, o FPEL, por exemplo, tem o seu espaço positivo, a UFSM eu sei também tem, mas às vezes a gente tem essa carência de circulação, e os institutos podem fazer isso. Olha, editais para o interior, de chamamento para o interior, né? A Chico fez isso, eu lembro que a última que teve, né, teve esse recorte, porque precisa, né, mesmo a ideia das cotas. Bom, se há essa dificuldade, a gente precisa de algum lugar que vá dar vazão para essa produção, né? E que se no Estado não se olha para isso, inclusive, né, com uma indicação ao Prêmio Pipa, gente, quem é que vai olhar para a gente, assim, né? Então, é essa reflexão, assim. Sobre isso, eu acho interessante a gente pensar, independente de colegiado, mas enquanto um grupo, né? Porque no início lá da minha fala, eu digo que esse encontro possa gerar novos caminhos, né? Eu sempre com um pouco de esperança, assim, de que a gente pode fazer alguma coisa e ajudar, né? E não custa nada, né? A partir das experiências que se tem, eu acho que independente de colegiado, a gente pode ter um grupo e organizar um grupo para que no próximo governo a gente possa, que agora, né? Daqui 2 anos, 1 ano e meio temos eleições de governador, vai aparecer um novo secretário, vai aparecer novos diretores, vai aparecer tudo de novo, vai ficar assim ou vai ficar pior? A tendência é que fique pior, né? Então, não adianta a gente ficar falando e chorando e reclamando de que não está acontecendo aqui, não está acontecendo agora, né? E não vai acontecer depois. Então, a gente pode ter um grupo bem representativo e importante, né? E colocar essas questões na pauta, né? Das discussões políticas na escolha do governador. Eu acho que isso seria o melhor que a gente poderia fazer, porque ficar avaliando o que passou, reclamar do que perdemos, avaliar que o IAV está assim, a Coordenação de Artes Plásticas está assado, isso aí já perdeu. Nós não temos mais como interferir nisso, né? Esse momento passou. Agora, para o futuro, a gente tem como, né? A gente tem condição de criar um belo documento, um documento em que aponte, né, situações e se faça uma avaliação do setor, né, que possa ser vista e ser defendida, como em todos os setores. Eu participo de política, eu vejo, as pessoas vão, participam, falam, e as artes, a cultura, não aparece só quando é assim, que vai ter um grande comício, um grande comitê, um grande encontro aí para apresentar um espetáculo, cantar uma música, ler uma poesia, mas não com uma pauta séria, né? E se a gente fizer isso, e a gente acho que a gente tem chance de pelo menos, poder reclamar depois. Tá? Fica aí minha dica. Lutar. Não é lutar, é exigir, né? Nossos direitos que nós temos. A gente que paga, né? A gente que paga todo o salário dessa gente. Mas Verdade, Vera. Importantíssimo isso que tu falou, Vera. A gente não tem mais nada, está tudo desmantelado, né? Eu estava comentando com a Laura, né? A gente que viu o projeto João Farrell, etc., vários espaços, não se tem mais nada, é o artista que está atrás, que está tentando, curadoria independente, tentando buscar espaço, mas fica... e como falou a Viviane está aí ainda, Viviane? Eu acho que está. A Vivi colocou alguma coisa lá. Eu estou sim, Vera, estou aqui. Oi, querida. Como falou ali, né? Como tu falasse, né, Vivi? Né, a gente não tem informação nenhuma, né, do que está acontecendo, como é que os espaços estão sendo disponibilizados. É muito... Quais são os critérios, né, dentro das secretarias? Não temos informação, as informações são
assim, descontinuadas. O que a gente tem é, na verdade, uma informação que vem, como vocês falaram, dos servidores, né? Então, a gente não sabe se aquilo é o que a regra, se não é, se é a pessoa que está dizendo porque ela tem uma boa vontade de te atender, porque não existe realmente uma transparência, né? É algo que isso a gente, como eu coloquei ali, a gente ganhou um museu, mas a gente não consegue acessar. Então, e a tendência que se tem, né, a gente está vendo isso há mais, enfim, muito antes da pandemia, que todos os aparelhos culturais estão trabalhando com editais, então eu não vejo como que o museu abre sem ter isso já lá no seu planejamento, né? Foi feito uma reestruturação, uma melhoria, uma manutenção dos seus espaços expositivos, mas antes de pensar na estrutura física, deve-se pensar na estrutura de democratização desse espaço, né? E é um espaço lindo, né? Espaço muito bonito. Foi uma boa ideia, né? Eu acho que a gente não pode reclamar, né, disso, de transformar o Paço em espaço expositivo, de ser um museu. Agora, a falta de transparência, a falta de planejamento, a falta de objetivos do espaço, a gente desconhece totalmente, né? E aconteceu, né, Vivi, com o contrário, porque em geral em Porto Alegre os museus são criados sem espaço. Lá aconteceu. Nós já temos poucos, né? Agora que se tinha uma ideia assim, que, bom, vamos ter várias salas, elas existem, a programação está acontecendo, mas para onde a gente manda a proposta? Quem recebe? Quem julga, né? Como Seria o que coordenador de artes visuais? não, a gente não tem isso. Então a gente tem uma série de informações e uma tentativa, né? Sempre aquela tentativa de conseguir um lugar numa agenda, uma agenda que é imaginária, porque ela não existe. Estou falando isso como produtora que já Sim. procurou esse espaço e que já teve, enfim, projetos, uma promessa, assim, de que encaminha um projeto, temos agenda em tal data, não temos agenda em tal data, esse momento vai ser para essa função, e daqui a pouco tu vê, tem uma exposição acontecendo, e a proposição completamente diferente daquilo que tu escutou. Então, existe também essas questões que eu acho que é bastante de gestão, obviamente, acho que precisa ter uma melhoria, assim, bem severa, e eu acho que a gente não tem hoje, né, acho que uma classe e mas está todo mundo muito individualizado, se preocupando, descrente, eu diria que estamos descrentes, e aí estando descrentes, nós não temos vontade, como tu falou, estou cansada, né? Nós, talvez aqui do grupo, né, Vera, eu e tu somos as mais antigas, a Laura depois da gente, logo em seguida, mas que a gente sabe de como que veio, como tivemos momentos tão bonitos e fortes e profícuos da arte no Rio Grande do Sul, e que a gente foi realmente se desmantelando. E hoje a gente não sabe exatamente o que nós temos, né? Temos poucos espaços, não temos transparência, dificuldade, desunião. É isso. Fora isso, né, Vivi, não temos um plano bem claro de governo para a área cultural, para a área de artes visuais. Não se conhece um plano. Não sei se existe isso em outras áreas, né? A gente também eu realmente não conheço as demais linguagens, assim, de como que eles se estão estruturados, né? Mas, assim, dentro daquilo que a gente se comprometeu aqui no colegiado, eu acho que vale a gente manifestar isso de uma forma um pouco mais formal, esse Claro. descontentamento, uma vez que nós somos representantes da sociedade civil e, embora aqui o nosso próprio colegiado está um pouco desmantelado também, a gente tentar encaminhar uma proposição, né, de uma ajuda, digamos assim, se há uma necessidade, uma falta, uma falha, já que nós somos todos voluntários, né, nos voluntariar também, para que a gente possa ter, ao menos, um edital, né, para 2026. É uma boa. É um bom encaminhamento, Vivi. Bem, Guilherme tinha levantado a mão, quer falar alguma coisa, Gui? Não, eu desisti.
Eu ouço a Vivi falando, né, tipo, como tivemos o FAQ, né, a gente teve em 2021 o FAQ das artes visuais próprio, que a gente vê de novo o FAQ sendo dirigido para os municípios, né, enfim, retorno e desperdício de dinheiro. Na outra vez a gente perdeu 3 milhões de reais, né, com o encaminhamento da verba do FAQ para os municípios e a não execução por falta, enfim, de várias questões documentais e de equipe, equipamentos públicos dos municípios. O dinheiro retornou, também não tivemos satisfações, enviamos, né, documentos sobre isso, não tivemos. E, novamente, o mesmo tipo de encaminhamento, por exemplo, do FAQ, dirigido às prefeituras. Então, desmotiva, né, gente? Verinha, quer falar? Era sobre esse FAQ. Eu acho que isso aí, com certeza, deve ter sido o grande motivo de ter tirado a Beatriz, sabe? Porque são políticas diferentes, né? E é o objetivo de fortalecer a relação com as cidades, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, se o FAQ é dado aos municípios, não vem de encontro àquilo que tu estava querendo? Não, Verinha, porque ele vem, assim, se fosse dirigido para editais, até seria de bom grado, assim, né, aproveitado pelos municípios, pelos Ele é produtores. dirigido a... Ele é dirigido a 3 eventos de atividades contínuas, então Tá. assim, são de grande porte. Então, Entendi. são muito específicos, setores já muito bem consolidados, os quais a gente poderia nomear aqui, mas, né, talvez Sim. não venha ao caso, mas eles são muito dirigidos, são direcionados às prefeituras para... Então ele é bem político mesmo. Ele é um viés político, totalmente político. Ele é político. Exatamente. Então, assim, se fosse para eventos, festivais, desfiles... Para ter apoios políticos. Exato. E assim, é só para um retorno também, né? O mapeamento, por exemplo, né? A gente teve uma articulação de tentar via MINC, assim, com o programa dos comitês de cultura, e que também passa por uma série de outras estruturações, assim, né? A gente não conseguiu, tive reunião com a Mari, por exemplo, não consegue dar vazão porque é de um setor específico, né? E aí a finalidade, digamos assim, do programa, por hora, pelo menos, do que me foi passado, é que é muito mais amplo e dirigido para justamente uma democratização mais ampla mesmo, né? E como aí é um setor específico, né, mais estrito, senso, assim, no campo das artes visuais, o que a gente colocou como proposição, foi entendido como não sendo uma prioridade, sabe? Então, é difícil essas articulações, né? A gente, enfim, o manejo todo de como que a coisa pública se interessa mesmo pelo assunto, né? A gente está aqui muito isso, assim, como segmento das artes visuais, vendo esse grande desmantelamento e essa falta de dados, né? E tudo isso que a gente já vem apontando aqui há muitos anos já, né? E que cansa, mas é isso, né? Talvez aqui na troca, nessa formação, nessa proposição que a gente tem feito agora, como encaminhamento, assim, desse trabalho, desse ano, né? Tenha, talvez, sido para mim, assim, pessoalmente, o que mais me deixa nesse lugar de esperançar um mundo, sabe? Porque ainda assim a gente está aqui num movimento coletivo, né? Sim. Independente das gestões. É isso, gente. Não sei se querem falar mais alguma coisa, senão a gente encerra. Acho que podemos encerrar, né? Sim. Que bom vê-las. Desculpa não ligar a câmera aqui, eu realmente não estou conseguindo, o computador que eu estou não dá. Laura, deixa eu ver, a Laura quer falar? Não, deixa eu ver, eu vou abrir aqui. Agradecer, então, a vocês e desculpa o fato de não ser uma aula sobre gestão, mas eu acho, assim, que eu não me sinto confortável, né, para falar de como se faz uma gestão, né, e sim reclamar que nós precisamos analisar melhor, né, o que é, qual a função, né, de um gestor, né, e não confundir com outras atividades, né, também, que é muito comum, né, como se o gestor fosse o responsável por organizar todas as exposições, não sei o que, não, ele não é, né, mas ele é responsável pela gestão do todo, né, e isso, por exemplo, que o Guilherme falou em relação ao Instituto, seria maravilhoso mesmo, né,
se a gente tivesse uma oportunidade de reunir, né, todas as pessoas de todo o estado do Rio Grande do Sul e fazer um alinhamento, né, de propostas e um mapeamento, aí aconteceria mesmo, né? Isso nunca foi feito. Então, são muitas questões, né, e eu agradeço as ideias, as sugestões e a discussão com vocês, foi muito bom. Obrigada. A gente que agradece, eu vou agradecer o Wagner pessoalmente também pelo apoio técnico de hoje no colegiado. Muito obrigada a vocês todos. Gui, seja bem-vindo sempre, a casa é sua. Laura, Ju, enfim, o Luiz entrou aqui, não conheço. Eu peço Alexandra, desculpas aí, ó, Vivi. vocês, né, porque deixei aí vocês pela contingência ali, fui chamada de última hora, não pude abrir a reunião, peço desculpas. Capaz. Mas que bom que eu consegui acompanhar e foi muito bom. Obrigada, Vera. Foi muito bom, Vinícius. Obrigada. Valeu, boa noite. Encerramos a gravação. Tu consegue fechar a gravação para mim, Wagner? Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite.